Boa noite, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Hoje, quinta-feira, dia do grande caçador. Por que começar falando de Oxóssi? Porque a gente vai falar de um aspecto do qual o Oxóssi conhece muito bem, que é atravessar a mata fechada, que o carnaval, a avenida no carnaval, é mais ou menos nessa direção, né? E Oxóssi anda na mata, no meio, né, da floresta, sem se perder. E se é Oxóssi, essa é a sua capacidade, né, de ser um grande caçador, um exímio caçador, conhecedor de caminho. Irmão de Ogum, irmão de Oxóssi, dentro de irmão de Ogum, irmão de Exu, como falamos dentro da cultura do candomblé. E por quê? Né? Boa noite a todos, que a bênção de todos, que Baba Mijagum Abaloi abençoe todos vocês, a minha Oxum de boa sorte, conto com a presença de vocês. Preciso deixar e dar dois recadinhos aqui para vocês. Primeiro é um que eu já vinha avisado há algum tempo, mas eu deixei passando e esses últimos dias eu tirei os vídeos do curso de Ari de Logum, o que restava aqui no YouTube para membros. Deixei só lá no curso, como era previsto, eu já venho falando aqui, quem me acompanha já está ouvindo falar isso há algum tempo. Inclusive, eu vou fazer uma promoção do curso de Ebó agora durante o carnaval. Vou deixar aqui nesse vídeo, não está disponível agora, porque na correria eu não consegui fazer o link, tá? Mas vou fazer um link promocional, mas também vai ser uma promoção, valor, acho que tranquilo, mas só no Pix, tá bom? Aí fica a critério de vocês aproveitar essa promoção, quem ainda não adquiriu o curso. Mas também vai ser só nesse feriado de carnaval, não vai postergar não, tá bom? Para vocês aproveitarem. E depois eu vou fazer um combo, mas é mais para frente, eu vou tentar ver se eu resolvo isso agora. Um combo, um valor promocional para adquirir os dois cursos que ainda não tem, que é o curso de Eren de Logum e o curso de Ebó. Tá bom? Então, o recado que eu queria deixar era com relação a essa questão do conteúdo daqui do canal para membros relacionado ao curso de Eren de Logum. Que a proposta desde o início era deixar publicando aqui, mas para montar o curso, depois que o curso tivesse montado, eu tiraria daqui, tá bom? Então não está sendo mau caratismo meu, tá bom? Acho que princípio só isso que eu deveria falar. E deixar no início da live para todo mundo entrar, poder ter conhecimento. Me responda se está tudo bem com relação ao sincronismo do áudio e da imagem, por favor. E vamos lá. Essa live hoje vai ser voltada para falar a questão do carnaval dentro da nossa visão religiosa, seja de candomblé, seja de umbanda, dentro do meu conhecimento, do meu saber religioso. E a gente precisa começar falando que aonde a gente vai, o nosso Ori vai conosco. Então, se o nosso corpo não é descartável, ele é o templo vivo, como eu sempre falo aqui em diversas questões, vídeos. O nosso corpo é o nosso templo vivo de culto ao orixá. E, bababá, o senhor fala que quem não é iniciado, não sei o quê, pai bola, coisa e tal. Então, quem não é iniciado não tem o axé do orixá plantado, mas o seu corpo não deixa de ter o axé de orixá, de todos os orixás. Somos cultuadores em potencial de qualquer orixá. Então, cuidar bem do nosso corpo é cuidar bem do nosso templo vivo. E não podemos esquecer que o nosso Ori é o nosso orixá individual, primordial, principal, e do qual, sem ele, nada acontece na nossa vida. Se o Ori não permitir, o orixá não nos traz bênção, o orixá não nos dá caminho, e nada de bom vai vir a acontecer na nossa vida. Então a gente pode cuidar do nosso Ori, do nosso corpo, em respeito ao nosso orixá primordial, e nosso orixá Agbá, que é o nosso Ori. Então o orixá não tira férias. Por que falar disso? A questão da quaresma e a cultura do Lorogum. Algo que eu não faço, eu nunca fiz Lorogum na minha casa e nunca pretendo fazer. Justamente porque remete a essa questão sincrética com as questões da Igreja Católica, do qual eu acho que, ao meu ver, não cabe trazer e colocar mais no candomblé. Não cabe, isso eu acho que não tem mais validade. Então o orixá não tira férias e a rua não é só lugar de perdição. Mas por que falar que a rua não é só lugar de perdição? A rua também é um templo de culto.
para nós que somos de candomblé, ligada a Exu. Primordialmente a Exu, algum. E a Nahug, muitas das vezes, que potencializamos alguns ebóis nas encruzilhadas para caminho de prosperidade, vitória, conquista, afastar negatividade da nossa vida. Então, olhando toda essa questão de local onde é feito o carnaval, as pessoas são templos vivos, então o problema não é o carnaval. O problema é como você entra no carnaval. Claro que se eu estou tirando essa questão sincrética do carnaval, eu não vou trazer o carnaval como, né, essa visão negativa que se tem por conta disso, mas é importante ressaltar, justamente por conta dessa visão sincrética negativa, muitas pessoas utilizam esse período para fazer festividades, ebóis, queimações e coisas do tipo. Então, eu acho importante enfatizar isso. Tanto que aqui na roça é um costume desde sempre fazer firmeza de carnaval, dar de comer Exu entidade. Até me fizeram uma pergunta que outra coisa, eu lembrei um recado que eu queria deixar no início para vocês. Quem não me segue no Instagram, me siga lá, @tom.olore com 2O, tá? Igual aqui que tá no meu nome na descrição do vídeo que você vê aí, tom.olore. Por quê? Porque eu vou começar a abrir caixinha de pergunta no Instagram para trazer conteúdo aqui para responder na live. Entendeu? E uma das perguntas que fez justamente nessa questão sobre se você é de candomblé, não cultua nem Exu e Pombagira, a entidade Exu e Pombagira, como é feito firmeza de carnaval. Entendeu? Eu vou responder isso mais à frente, mas vamos terminar a contextualização desse nosso bate-papo aqui. Esse mito de que o orixá sobe no carnaval vem do sincretismo. O carnaval antecede a quaresma católica e muitos terreiros antigos paravam suas funções por pressão do calendário dominante, que era o calendário da Igreja Católica. Mas o orixá é força da natureza, o mar não tira férias, o vento não pede licença, a energia continua circulando. Então, é justamente por isso que o carnaval não é vazio espiritualmente, ele é cheio demais. A rua não é o inferno, a rua é o mercado, é a troca, é o movimento. São nas ruas que são instaladas as feiras livres, a troca, que é um local que pertence a Exu. Porque Exu é o Olodjá, é o senhor do mercado, é o senhor do comércio, da troca, da compra e da venda, desse movimento. É Exu, é justamente, inclusive, por isso que muitas tradições, Exu Aqueçan, que é o Exu do mercado de Aqueçan, em Oió, é assentado e cuidado para ser o guardião do jogo de búzios, porque ele é o senhor do mercado, ele sabe tudo o que acontece. Tudo o que acontece no mercado, que todo mundo fala, que comenta com um, que comenta com o outro, que assim as coisas, né, vão dialogando e Exu sabe de tudo o que acontece. Tá bom? E movimento é o domínio de Exu. O erro crasso é achar que Exu é bagunça. Exu é a ordem dentro do caos. Acho que todo mundo já ouviu essa frase. Que Exu é a ordem dentro do caos. O perigo do carnaval não é entidade ruim, é a densidade. Milhões de pessoas bebendo, gritando, se tocando, perdendo o eixo. Isso cria uma efervescência astral e quem entra sem preparo sai energeticamente carregado. Se não sair energeticamente destruído. Por quê? Não se cuidou, não vigiou. Vou falar igual evangélico, não vigiou. Ultrapassou a linha, extrapolou, e por isso acaba sendo ele o próprio caos. Viu? Até porque, por exemplo, o álcool, como eu falo aqui no ritual, é sagrado. A gente usa o álcool, né? Seja o moscatel, seja o gin e diversas outras bebidas que também são utilizadas em algumas liturgias, como a própria cachaça, como o vinho de palma, a cerveja, algumas tradições, vinho tinto também, cerveja preta.
Ou seja, a bebida não é ruim dentro da nossa cultura religiosa. O que é ruim? O excesso. O excesso é profano, não a bebida. Tá? E beber até apagar, ou seja, beber exageradamente, sem limite adequado, é abandonar seu próprio ori. Corpo sem consciência vira cavalo sem dono. Então você está literalmente entregando o seu ori ao nada, nem ao mundo, é ao nada. Outra coisa também com relação à bebida, né, você ter, além da bebida, você ter limites nesse sentido, é a mesma coisa do comer. Comer pra gente também é sagrado. Tão sagrado que a gente reza a nossa comida quando a gente, né, tá em obrigação. A gente reza a comida que coloca para o orixá, a gente reza a comida que entrega ao nosso ori. Tudo que recebe qualquer tipo de alimento sagrado é rezado, cantado. Então, a comida pra gente é sagrado. E a mão que cozinha também transmite axé. Aí daí, inclusive, entra a questão que às vezes as pessoas brigam muito sobre isso, né? De dentro do Rota Candomblé. Do limite do Abian, do limite do Iaô, do que vai fazer, como vai fazer, por essa questão da troca de axé. Então, a preferência de mexer, de manipular, é quem tem axé para lhe oferecer, no sentido de receber, de ter o axé do orixá, e saber fazer a manutenção e para assim propagar o axé do orixá. E, como eu falei, a mão que cozinha o alimento também transmite axé. Comida da rua não é proibida, mas exige atenção, principalmente em locais energeticamente carregado, encruzilhadas duvidosas, aonde você vai estar, a pessoa que vai estar manipulando. Então, é muito importante se ter atenção. Na verdade, a gente deve ter atenção com tudo que a gente vai colocar no nosso corpo, né? A bebida que vamos ingerir, o copo que onde vai estar, se ninguém colocou, manipulou, não fez nada, a comida que vamos também consumir. Ah, babá, então o que eu tenho que fazer para fazer, né? O pai para o meio dessa multidão? Cuidar do seu sagrado, do seu orixá, do seu ibauri, do seu exu, do seu orixá, exu, né? Do seu bara, da sua pombagira. Época de carnaval é época de estar tudo aceso, tudo cuidado, cultuado, jogado cachaça em cima, dendê, conversado, para te proteger. Se você vai para rua, se proteja. Tá? Se vai para multidão pesada, toma um banho de proteção antes. Se vai só para alegria, erva leve, dependendo do lugar, claro. Ervas mais tranquilas. Por exemplo, você vai precisar de proteção. Toma um banho de perigum, aroeira, peão roxo. Agora, se você não vai lugar mais tranquilo, toma um banho de erva mais tranquila, até para acalmar o seu ori também. Saião, manjericão, tapete de Oxalá, né? E na volta, não tome esses banhos, toma banho mas também de descarrego. Banho de descarrego também, isso é bom com ervas quentes, perigum, aroeira, vem se demanda, abre caminho, acocô. Tem muita erva boa para esse sentido. Eu não vou lembrar agora tudo de cabeça. Tomar banho de uage, banho de aridã, fava de aridã é muito bom para tirar carrego. Muito bom que você falou, Gilson. Isso aí, usar seu contregum. Pode usar sua umbigueira, use seu contregum. Tem as pessoas que criticam, é acessório. Não, realmente, não é acessório, não. É proteção. É feito para isso. Não tem lógica você usar o contregum só na roça de candomblé. Não tem lógica você usar o contregum só durante seu preceito. Você só fica vulnerável nessa época? Se você está num lugar, num ambiente ou numa situação que requer um cuidado maior, use seu contregum, sua umbigueira, seu fio de conta no pescoço. Não tem problema nenhum. As pessoas, claro, dentro da doutrina da sua casa. Se você quiser me seguir a minha orientação, tudo bem. Nem todo mundo aceita isso. Então, o Tom falou que eu tenho que usar. Tu usa. E aqui em casa eu ensino meus filhos sobre isso. Pode usar, mas que eu vou sair, que eu vou beber. Pode pisar, não tem problema não. Só não pode furo. Eu uso até a questão do filme Cidade de Deus. Só não pode for um faca guia, meu filho.
falando essas coisas, fica me dando vontade de rir. Ai, ai. Outra questão também, que muita cultura de Umbanda faz, é tapar o umbigo, né? Que é um campo energético, acho que esse é o nome que fala. Eu ia falar karma, mas não é karma, não. É um chakra, entendeu? Então, algumas culturas de Umbanda tem isso de botar algo tampando o umbigo também para proteger, entendeu? Barreira simbólica do plexo solar também. Então, fios de conta também é escudo, não é fantasia. E quem cuida de quem guarda a porta não é surpreendido na rua. Em que sentido? Se você cuida do quem guarda sua porta, do seu Exu, da sua pombageira, do seu bara, você não vai ser surpreendido na rua. Se você antes de sair, tu despacha sua porta, ó, pedindo Exu, o Mituano, Otum, Coletum, você tá pedindo Exu para apaziguar. Conversa com o Exu. Ah, eu não sei falar Yorubá. Conversa português. Exu conhece todas as línguas. Exu é a boca falante. Exu é Nubariju. Então não tem essa questão, não. Pode falar. Ah, Exu, proteja meu caminho. Entendeu? Segura aí que eu vou pro carnaval, quero me divertir. E sinta também, se permita sentir as noções de alerta de Exu antes de você sair pra rua. Se não sentiu bem, se não quer ficar naquele lugar, se não tá se sentindo bem naquele momento, vamos sair daqui, vamos embora, sai dali. É Exu te ajudando, te alertando, é Teori conversando com você. Confie na sua intuição, nos guardiões que vocês têm. Então, se você vai pro carnaval, tá, não tô me sentindo bem, vamos sair daqui, vambora, vambora. Não, isso aqui, tá bom, vamos sair daqui. Só um pouquinho, vamos dar uma voltinha ali. Às vezes essa voltinha que você dá já te livra de alguma coisa. E espiritualidade não nos proíbe de pular carnaval, tá? Ela só pede vigilância. O povo de Candomblé sempre curtiu o carnaval, tem blocos afro, então, ou seja, mostrando que, vamos lembrar, por exemplo, até botei na foto de 3 anos atrás, na verdade, 2023, quando saí no Ilê, um bloco afro que surge dentro de um terreiro de Candomblé, do Ilê Axé de Tolu, de Fidada Manhuda de Tolu, justamente para trazer a cultura afro para o carnaval. Escola de samba está falando bastante, graças ao orixá, da nossa cultura afro, e as pessoas criticam. Cara, se a escola de samba, que surge do samba, que surge do terreiro, da cultura afro-baiana, não falar da nossa afro-cultura, afro-religiosidade, tu acha que quem vai falar? A novela da Globo? Pelo amor de Deus. E o mais importante é sempre voltar para casa, um banhozinho bom, um descarrego, entendeu? Cuidar da hidratação, beba bastante água, não fique só na cerveja, beba também água para se hidratar, para não passar mal, entendeu? Então, aproveitem nesse sentido. Outra questão, para finalizar, para a gente ir para a questão das perguntas, né? A rua é de Exu, mas seu Uri é de Adjalá, é de Oxalá, seu corpo foi criado por Obatalá. Então, cuide da sacralidade que é seu corpo. Proteção antes, moderação durante e limpeza depois. Ah, vou ter do carnaval, o que que eu vou fazer? Banho de erva. Pode ser na volta, que no final de tudo pode ser todas as ervas devidamente, porque não, você não tem EO, pode temperar ervas quentes com ervas frias, tá? Ervas machos com ervas fêmeas. E o que é importante colocar além? Um agezinho para tirar carrego, né? Ou aridã ralado. O aridã você rala aquela parte, né, mais molezinha do aridã, bota para ferver uma água, joga essa parte ralado nessa água depois que a água ferveu, desliga a água, bota esse pozinho do aridã ali e abafa. Depois mistura no banho que você for tomar. É muito bom. Inclusive, aridã é bom para tirar carrego. Até dentro de casa. Por exemplo, passar essa água fervida no chão da sua casa durante 7 dias é bom para tirar feitiço, queimação, essas coisas.
Então, para finalizar a nossa introdução da nossa live, quem tem fundamento não teme a rua, respeita. A rua, nesse momento, é algo sério. No mundo que a gente vive hoje, se torna mais sério e perigoso ainda. Então, fortalecer sua rua. Se porventura tu pode curtir num sítio, numa casa alugada de praia com a família, churrasquinho, é melhor ainda. Bota uma música, um karaokê, canta, se diverte, entendeu? Eu vou estar nessa vibe aí. Agora vamos responder as perguntas. Motumbachel, pessoal de Portugal, Flávia, Motumbachel, Motumbá, todos que chegaram depois. Roberta Vidal, foi você que respondeu. Obrigado por responder, eu não tinha visto que tinha pergunta aí com relação a quanto tempo tinha. Agora deixa eu ver as perguntas que deixaram aqui para mim. Eu vou responder da primeira para a última. Como eu não soube formular bem a caixinha, então as pessoas responderam o que eu botei, né? O que? Faça pergunta sobre o candomblé e o carnaval. Então as pessoas fizeram perguntas sobre o carnaval e sobre o candomblé. Então, vou responder todas as perguntas. Promessa é dívida. A primeira pergunta, eu não vou citar o nome, né? Porque a caixinha do Instagram, quando você responde lá, não fica o nome de ninguém para ficar oculto. Então eu vou seguir o mesmo padrão. Só vou ler. A pessoa me perguntou assim: o que o senhor acha do pai de santo cobrar um ebó do filho de santo? Então, essa pergunta é maravilhosa, tá? Só que é muito fácil defender o que eu pratico. Por exemplo, eu não cobro dos meus filhos de santo ebó. Mas por que eu não cobro? Porque é minha forma de trabalhar. E os que eu chamo de filho são aqueles que estão presentes na roça, participam de função, pagam mensalidade, contribuem para as festividades da EBE. Então não tem por que eu cobrar para dar um ebó. Tá? Diferente de quem está entrando para a roça agora, que não cumpriu o período de abianato como determina na roça. Então aqui tem tudo, tá tudo no estatuto, tá tudo no regimento interno, tá tudo nas doutrinas da casa, escrito, assinado e aceito por todo mundo. Para quê? Para ninguém dizer que passou por desapercebido. Ah, babá, mas tem pai de santo que cobra. Então tem que saber a realidade, como é que é na roça dele. Porque tem muitos pais de santo por aí dizendo que pai de santo não tem que cobrar mensalidade, que não tem que cobrar não tem que cobrar contribuição para festividade, porque se o pai de santo tem cliente, se o pai de santo não sei o quê, então tem pai de santo falando muita merda por aí dentro da visão dele. Merda, para mim, eu acho que cara, parece que não tem realidade de vida de terreiro. Parece que atender pessoas, clientes, jogo de búzio, dá para fazer uma festa para receber as pessoas numa comunidade grande, inclusive manter a alimentação e tudo relacionado com os membros da Horta Candomblé. Eu fico me perguntando que mundo essas pessoas vivem, mas tudo bem. Aí se o pai de santo cobra tudo tá errado, se o pai de santo não cobra tá errado, então todo mundo só quer criticar. Então, o que eu acho? Eu acho que cada um tem que fazer o que acha válido dentro do seu terreiro, que cada sacerdote comanda o seu terreiro, e cada um tem que ficar no terreiro onde se sente bem, se sente à vontade. Eu acho que isso daí é o básico que eu devo defender nessa questão. Eu sei como eu faço na minha roça, mediante os valores que eu defendo, os valores e os meus princípios. Inclusive, já fui muito passado para trás por conta disso daí. E o que me abre mais vigilância com relação a isso daí. Tá? Então, tudo tem uma faca de dois gumes nesse sentido. Então, eu não vou criticar quem cobra, porque muitos filhos de santo gostam de chegar na roça de santo só quando precisa, pedindo, chorando miséria, pedindo o pai de santo para fazer 1 milhão de coisas. Esquece da roça de candomblé, não aparece na roça de candomblé, o pai de santo vê os status lá no bar, tomando cerveja, nas festinhas, participando de tudo e tudo. A roça está em função, os irmãos tomando obrigação, ele nunca está lá nem para ajudar a limpar uma galinha. Mas quando está na merda, fica desesperado, acha que o pai de santo tem que ajudar, não tem que cobrar, os irmãos de santo ainda tem que estar lá ajudando a cantar o ebó dele. Então, é complexo. Outra pessoa botou aqui: qual a diferença entre o Shoguian
Oxalá e Oxalufã. É errado falar que uma pessoa de Guiã é de Oxalá? Então, vamos lá. Oxaguiã e Oxalufã são Oxalás. Vamos entender como Oxalá toda, toda a divindade primordial, criacional de um povo, tá? Enfim, Oxalufã, tem outros também, assim como Ejibo, né? O Xalguiã. Então, cada povo tem um orixá primordial, criacional, ligado ao branco, tá? O Shoguian e o Xalufã tornaram-se os principais nomes relacionados a esse culto primordial de Orixalá, ou Oxalá, que significa grande orixá, no sentido da importância, da grandiosidade, do valor desse orixá na criação do povo Yorubá como um todo, no surgimento, criação e permanência do povo Yorubá como um todo, né? Orixá Ibu, Obaibu, ou, ou Babaribô, que também é orixá primordial, orixá dos Ibus, é aglutinado ao culto de Oxalufã, porque tornou-se Oxalufã o epíteto que se refere a tudo, a todos esses orixás primordiais ligados ao branco, mas voltado assim a ser mais velho, né? Mais sênior. Assim como o orixá Oguiã, que não deixa de ser um orixá velho, por ser um orixá primordial, mas como tem o ímpeto guerreiro, então passou a subdividir esse grupo, colocando no grupo de Oxoguian os orixás mais novos criacionais, tá? Então não é errado falar que uma pessoa de Oxoguian é de Oxalá, tá? Não é errado. Porque na verdade ela é de Oxalá. O Fábio Santos botou aqui, Motumbá, como é a época de quaresma no Candomblé? As casas continuam os trabalhos normalmente? Hoje em dia, sim, tá? Mesmo mesmo as casas que fazem Lorogum, que fecham a casa para festividade, determinados atendimentos continuam fazendo. Acho que eu conheço. Então, a pergunta que eu falei durante o início da live. Como funciona a firmeza de Exu em casas que só tocam candomblé? Então, fazendo firmeza de Exu para orixá Exu. Vamos lembrar que foi sincretizado o Exu entidade com o Exu orixá. Então, os domínios do orixá, da entidade Exu e Pombagira, dentro do candomblé, onde não está o culto dessas entidades, isso pertence ao orixá Exu. A rua, a encruzilhada, as festividades, os locais de grande movimentação, tá? Pertence ao orixá Exu. Só que caiu no gosto popular se referir a esses locais e todas essas questões como se fosse só do Exu Tranca-Rua, da Maria Padilha, da Maria Mulambo e do povo de rua, dos compadres e comadres, tá? Dos nossos guardiões. Mas não. Primordialmente, esse local de energia, de poder e tudo mais pertence ao Orixá Exu. Ou ao Inquice, né, Pombungila, ou Vodun Leba, e aí por aí vai. Outra pergunta muito boa que deixaram aqui, com certeza, em detrimento de alguns cortes de vídeo que eu já coloquei no Instagram, é que me perguntando assim, você realmente não vê resquícios de escravidão em alguns hábitos do candomblé? Minha resposta é, não vejo. Vou falar de um resquício que todo mundo fala que é do candomblé, que é uma cultura do candomblé que é resquício da escravidão. Saudar o seu mais velho, se abaixar, tomar benção, se prostrar ao chão. Isso é uma cultura africana que existe até hoje. Vejam o vídeo e a série Anikulapo. Não me lembro se é na série ou no filme, né, Anikulapo. Que o pai está chegando em casa e... Agora fiquei na dúvida até se é no filme de Agum de Agum. Mas é um desses filmes de Nollywood que tem na Netflix. Que o pai está chegando em casa e o seu filho, deve ter uma criancinha de 8, 7, 8 anos,
vai lá falar com o pai, e o que que ele faz? Ele se prostra, se joga, né? Faz o dobalé, né? De bater a cabeça. Um exemplo, vou falar um termo nosso afro-brasileiro. Foi lá e bateu cabeça pro pai dele. Se prostrou ao chão, o pai dele foi lá, tocou nas costas dele, ele foi lá e se levantou. Converse com um africano. Ele vai te falar o respeito que se tem com o mais velho. Você nunca vai bater boca com a sua mãe, com o seu pai, com a sua tia, com o seu tio. Que até porque em algumas culturas afro, né, da África negra, África subsaariana, o, os mais velhos da sua família, independente de ser só seu pai ou só sua mãe, também são seus pais, no sentido de que é o seu mais velho que te instrui, que dá sabedoria, que te dá ensinamento, que te ensina a sua cultura, a cultura do seu povo. A questão de beijar na mão, isso é uma influência colonial em detrimento da cultura católica. Mas uma transposição da forma de você também saudar o seu mais velho. Mas existem outras formas. Ah, não vou tomar a benção. Tudo bem, mas você vai saudar, né? Se prostrar no chão. Diversas outras formas de saudar seu mais velho. Vai sentar no chão, porque também é uma cultura africana, na esteira, comer da mão, porque também é uma cultura africana. Inclusive, esses dias, eu vou mostrar aqui. Vou até sair daqui, espero que eu não saia, não perca. Minha prima, na verdade, prima do meu falecido pai, né? Adriana, que é baiana, lembrou e botou assim: lembrei de você falando no podcast Bons Tempos da Nossa Infância. Aí mostrou o quê? Bolinho Capitão. Que é o bolinho que se fazia com feijão e farinha para dar de comer na boca. Entendeu? Aí tá até aqui, ó, só quem é da velha guarda já comeu. Por quê? Isso é da... Por exemplo, minha família, parte de pai, que é baiana, isso é do dia a dia. E não é povo de candomblé, não. É cultura africana que foi inserida na cultura brasileira. Como Salvador, né? Assim como o Recôncavo Baiano, ali tem mais influência e manteve-se muito mais influência africana direta por conta dos iorubás que ali chegaram e ali permaneceram e foram os últimos povos que chegaram aqui no Brasil. Então essa cultura permaneceu dentro da cultura, mesmo fora da cultura de terreiro. Então isso de comer a mão não é o senhor que... Isso daí é desculpa de gente branca que vai pro candomblé, não conhece cultura africana, inventa desculpa para não comer de mão. Tá? Se não quer comer de mão, segura o seu rojão e assume. Eu não quero, eu não aceito. Eu quero cultuar, eu quero fazer parte da cultura religiosa de matriz africana, mas eu só quero selecionar o que me convém, que é o que muitas vezes as pessoas fazem e usam desculpas desse tipo como defensoras, né, do povo preto, dizendo que tudo é culpa da escravidão, mas na verdade ela que não conhece a cultura africana. Estou falando cultura africana no sentido da multiplicidade dos povos africano, da África Negra, que chegou aqui e ajudou a dar o formato do culto, né, dos cultos de matriz africanas que professamos na atualidade. Então, eu sim defendo essa questão de que realmente não vejo influência resquício, na verdade, da escravidão em alguns hábitos. Há resquícios de escravidão em alguns hábitos? Sim. O candomblé é resquício da escravidão. Se não tivesse havido a escravidão, os homens e mulheres de diversas regiões da África não tinham sido transportados como mercadoria para as Américas e aqui sobrevivido, né, abaixo de todas as formas possíveis, resistido e criado uma forma de manter adaptada à sua cultura religiosa.
Outra pergunta muito boa, que aí tem a ver com carnaval. É verdade que os iniciados em orixá não podem usar máscara? É verdade. Eu sempre aprendi isso. Na verdade, olha só que interessante. Quando a gente é de periferia, né, no sentido de cultura povo preto, periférico, a gente tem muita cultura que é cultura de terreiro inserido no nosso dia a dia que a gente nem percebe. Isso eu sempre aprendi, independente de ser iniciado, de ser ruim, de não se usar. Mas por quê? Os cultos mascarados, no sentido de Egungun, Egungun, Geledé e outros, são cultos ancestrais fechados que sempre aparta o que não conhece, não é iniciado, para não usar aquilo como forma de brincadeira, aquela cultura religiosa. Então, a cultura do mascarado é a cultura de Egungun, dentro da nossa cultura afro-brasileira, tá? O bate-bola, por exemplo, daqui, o Clóvis, que tem aqui muito no Rio de Janeiro, eu não sei como é nos outros estados, é a cultura do bate-bola, do Egungun. Olhem o bate-bola como Egungun. Olhe o Egungun, tá? Africano. E você vão ver muita similaridade com o nosso bate-bola. Tá, eu tô falando mais simples, que hoje tem alguns Clóvis, por exemplo, que claro que tem outras. É muito importante ressaltar. Claro que não é uma transposição direta da cultura africana para a cultura do carnaval brasileiro, porque somos frutos de influências culturais diversas. Então, o nosso bate-bola, nosso Clóvis tem influências culturais diversas. Tá? Não é só uma transposição linear do culto de Egungun. Mas o africano vendo isso, fala pro seu. Não, isso daqui isso é Egungun. É mascarada, é Egungun. Então isso não se brinca. Não se brinca com nossos ancestrais. Sim, exatamente, Justo. Tem a ver também com relação a Iku. Porque vamos lembrar que Egungun é uma representação de Iku, né? Ou seja, no sentido de que são aqueles ancestrais que foram tocados por Iku. E outra pergunta importante que deixaram aqui. Qual é o melhor dia para tomar banho de limpeza e proteção para as energias do carnaval? De verdade, na quarta-feira de cinza, depois que passou todo o carnaval, e você não vai sair mais, dependendo da região, que tem lugar que vai ter carnaval até depois, tem lugar que tá tendo carnaval já nas 2 semanas, né? Lá em Salvador mesmo tem furdunço, tem bastante coisa, né, desde semana passada. Então, o ideal é a partir da quarta-feira de cinza, que você já vai voltar a sua rotina normal, vai voltar a trabalhar e tudo mais. Então, tomar um banho de limpeza e se preparando para todas essas questões. Will, ainda não consegui parar de para ver. Eu tenho que lembrar, cara. Eu falei assim, pô, eu vou voltar a trabalhar, vou lembrar. Só que eu vou para trabalhar, eu esqueço de colocar. E aí agora eu vou ficar esses dias de carnaval em casa. Eu vou tentar colocar pra. Eu tô com tanta coisa, só você não tem noção. Aí me perguntaram aqui o. Sobre questão de Itan. De Itan eu sou péssimo, gente, de guardar Itan. Por exemplo, perguntaram sobre Itan de Oiá Menção Arum. O Itan de Oiá é primordial, que eu vejo assim, né, da briga dela com Ogum, é onde surge, né, a questão do Oiá Messan, ou Oiá Agbori Messan. Só que eu sou péssimo para guardar e contar Itan. Eu vou falar assim, não, é o Itan que fala aqui, ó, que Oiá cortou Ogum em 7 e Ogum cortou Oiá em 9. Então, esse daí que dá o nome. Então, eu sou desse tipo. Marcelo Carreiro bota, fiz transplante capilar. Posso fazer meu santo ano que vem? Eu não entendo nada de transplante capilar, cara.
E o orixá não se importa com o teu cabelo, tá? Você poderia ser careca, pode fazer santo igual. Sua cabeça só precisa estar límpida, né, sem cabelo, para que possa ser feito tudo que se necessita fazer no seu ori, né? O que precisa levar no seu Oxu, o que precisa ser pintado, desenhado, implantado. É por isso que se raspa a cabeça na iniciação, para que se possa ter acesso a todas essas questões para poder fazer todos esses ritos. Não, o orixá não precisa do cabelo, intrinsecamente falando. A gente que precisa ter acesso ao ori. Tem alguns sambas que eu sinto uma força ancestral muito forte. Acho que o samba é uma forma de. É que não dá pra ver se tem mais alguma coisa. Muitos sambas têm pedaços de cantigas, tem pedaço de itãs, tem pedaço de oriquis, porque há pesquisas, tá? Muitos autores de samba são de religião de matriz africana, ou autores contratam ogães, sacerdotes, para trazer orientação para que eles consigam realmente trazer um conteúdo que conversa com o pessoal de religião de matriz africana com veracidade, né? Por exemplo, o que está acontecendo agora na Globo? Rituais de axixê que estão sendo falados por exemplo, na última novela, que foi devidamente representado, cantiga devidamente cantada, porque é umas coisas que nunca ninguém ouviu falar, do jeito que nunca ninguém ouviu ver, bem teatralizado, que foge totalmente da nossa cultura. A gente que é da cultura fala assim, o que é isso? Não tem nada a ver. Aí é muito legal a gente olhar e falar, nossa, olha que bonito. Estão representando, realmente estão representando o axixi. Claro que não está colocando todos, tem alguns ajustes, a gente está falando de dramaturgia, mas pelo menos a gente vê que tem uma base que se conversa. Queria tirar uma dúvida, Babá. Sou visitante Abian e recentemente numa saída de Iaô, quando Oxalá deu todo mundo na casa virou e eu irradiei. Isso faz com que automaticamente seja de Oxalá? Não. Como você mesmo falou, todo mundo, independente de ser de Oxalá, o Orixá chegou. Por Oxalá, ser o Orixá, ou seja, o grande Orixá. Então, não pode ser que seja, sim, mas não obrigatoriamente, tá bom? É Oxalá. E isso também não é uma regra, tá? Ah, foi no rum do santo tal e eu bolei. Tá, tem gente que vira o santo dançando e a pessoa é de outro orixá. É a energia daquela liturgia ali que, né, faz a energia do orixá da pessoa, né, chegar. Acredita que a personalidade, o temperamento das pessoas são influenciados pelo orixá? Não. Não mesmo. Não de verdade. Eu sou totalmente contra essa questão. Muito contra. Inclusive, acho que muitas pessoas são iniciadas para determinados orixás, justamente que o babalorixá, em vez de apurar adequadamente o orixá, se deixa influenciar pela personalidade da pessoa. Ah, fulano é chorona de Oxum, fulano é barraqueira de Ansan, não tem nada a ver isso daí. Onde moro tem feiras semanais com vendas de artesanato e comida que tem como atração pontos e músicas que remetem a candomblé e umbanda. Tem algum problema? O povo de axé costuma ir bastante. Não tem problema nenhum. Entendeu? Tem muita gente que não gosta, acha que tá profanando, isso é sagrado, tá misturando com coisa profana, mas essa visão judaico-cristã
ou religiosa ocidental. A cultura afro, de nossa matriz africana, não tem muito essa diferença de dividir profano e sagrado. O profano vive no sagrado, o sagrado está no profano e todos convivem bem, normal, e assim caminha a humanidade afro-religiosa. Nossa, sou filha de nordestinos. Olho em capitão é vida. Mamãe ainda faz. Aí. Bate-bola é minha lembrança do RJ. Benção, meu pai, o grande problema é que os adeptos não mais, não mais como os de antigamente, não são mais como de antigamente. Tudo hoje é motivo para reclamação e desobediência. Está difícil educar o povo. Há muita rebeldia. Eu conversaram com um amigo meu, que também é de axé, também é iniciado, não é novo de santo, é bome, entendeu? E ele também é da academia. Se eu não, não lembro se ele faz ciências sociais ou antropologia, mas é da área de ciências sociais, né? Como todo. E a gente tem conversado muito sobre isso. Sobre muito discurso acadêmico que está entrando de forma equivocada e errada dentro dos terreiros, trazendo pensamentos, entendimentos e compreensões assim enviesadas. Entendeu? De questão de pós-modernismo, pós-estruturalismo, entendeu? Então, muita discussão acadêmica tentando para dentro do terreiro de forma equivocada e no intuito de tentar ajudar, mas está atrapalhando mais do que está ajudando. A Gisele botou aqui, ó. Minha avó, por parte de mãe, me dava e não era de candomblé, entendeu? Isso é uma cultura, tá por uma questão afro-brasileira. Ó, não, o Luiz botou aqui ó, também, ó. No Ceará também, saudade mamãe fazendo. Coloca com. Então, eu vou tentar. E olha que eu uso uma inteligência artificial para fazer esses cortes das lives aqui, mas eu acho que hoje não vai caber. Que eu tô com medo justamente disso. Que eu posso. Tô tentando. Vou tentar fazer. Vou usar a IA para fazer esses cortes, mas se não der certo de pegar esses pontos, eu vou ver se eu faço na mão mesmo. Acho que eu já respondi todo mundo. Não, Will. Cara, pior que não, eu não. Da questão do membros, eu não tenho um comando nenhum. É questão do próprio YouTube. Eu não tenho como. Eu não tenho poder de fazer nada. A único poder que eu tenho é criar os tipos de membros, né? Definir os valores para cada tipo de membro e publicar o conteúdo. Eu dizer de que nível de membro para cima vai ter acesso. Entendeu? Me descobri bipolar, laudo médico, uso medicamento. Tem restrição para iniciação? Não. Eu tenho um filho de santo que tem laudo também, mais ou menos nessa área. E é iniciada, é bome, se cuidando devidamente, tomando seus medicamentos, não tem problema algum. Às vezes é,
Às vezes o culto de orixá pode te ajudar bastante nessa questão, principalmente através do culto de ori. E eu respondi na hora, Gilson. Por isso que eu não coloquei. Porque na hora que você colocou, eu estava falando sobre algo similar, eu lembro de ter citado. Ah, não, desculpa, peraí, não. Sobre o Contregum, se a pessoa não tem uma casa ou um babalorixá para consagrar, o senhor pode dar uma dica? O meu babalorixá de Oxalá consagra para mim, mas... E quem não tem? Perfeita pergunta, Gilson. Obrigado por ter me chamado a atenção de não ter respondido. Vamos lá. O que é bom? Sempre você pedir, tá, alguém mais velho que você para trançar e preparar seu contregum. A palha por si só já é um elemento energético de proteção espiritualmente falando. Então, se você, não tendo ninguém para fazer ou preparar para você, você comprar na casa de artigos religiosos de Umbanda e Candomblé, palha da costa, e trançar um contregum para você e você usar, já é uma proteção. Ou seja, é melhor do que nada. Melhor do que você não está usando. Então, qual a dica que eu dou? Macerar ervas, ligado principalmente, né, o culto do Obaloaê, na questão do Contregum, ou do seu orixá, se você sabe que é o seu orixá. Então você vai macerar. Ah, do Obaloaê, quais ervas, babá? Afumã, canela de velho, afumã, canela de velho. O problema é que eu sou de Jagum, então eu uso saião, tapete de Oxalá, junto com afumã, canela de velho. Pega pinto, também pega Pobaloaê, a cocô, aroeira vermelha. Eu acho que assim de cabeça. Mas na dúvida, as ervas que você tem em casa, babá, que eu não tenho erva, que erva eu utilizo? Abre caminho, vence demanda, são sempre ervas boas. Eu adoro essas ervas. Abre caminho, porque são o quê? Porque são ervas que nos ajudam e nos protege, nos dá força para ganhar, né? Vencer, o próprio nome diz, né? Vencer demanda, abrir caminhos, derrubar dificuldades, ou seja, o Contra-Gol vai servir para isso, proteger de coisas negativas e nos dar força para vencermos, né, também coisas negativas no nosso caminho. Aí você pode botar o age também nessa água, ou seja, você trança, bota lá, deixa um tempo nessa água e posteriormente você vai poder usar, entendeu? Mas o ideal é sempre que alguém prepare para você. Não tendo a quem prepare, você mesmo pode preparar, porque é melhor você mesmo preparar do que não ter proteção nenhuma, tá? Não é o ideal, mas é melhor ter um preparado por você mesmo do que não ter nenhum. E lembrando que a palha tem esse axé de proteção, de limpeza por si só. A ráfia vinífera, né? A palha da costa. Então, por favor, faça um vídeo sobre diferenças nas práticas das casas de matriz. Uma vez o pai disse que na sua matriz não rodava conjuntor. Não. Mas, cara, é muito complexo falar sobre isso, porque é muita coisa que pode ser diferente. Eu vou ter que conhecer por coisas e coisas dentro da liturgia para poder diferenciar. Porque ficou muito genérica a pergunta. Pai, é uma boa usar guia de Exu entidade no carnaval? É. É uma boa. Cara, eu tinha até guia de Exu. Esses dias eu tava procurando. Tinha guia de Padilha, tinha guia de Somarabu. A de Sozé, ele, como sempre, ele dá. Ele só tem um cordão dele que
Esse cordão ele não dá. Já deu anel, porra, anel bonito pra caramba. Bom, meu povo, mais alguma pergunta? Senão já cruzamos a 1 hora de live, já dá pra me despedir de vocês. O pessoal que está no curso de ebó, durante o carnaval vai sair o vídeo, o então fatídico vídeos dos cânticos de ebó, tá bom? Não precisa agradecer não, Jus. É bom sempre ter alguém para fazer por você, isso é maravilhoso. Pode-se ter abor em casa para banhar como limpeza? Pode. Para limpeza é bom. Para reenergizar, que eu acho que não é válido. Alguma forma de quiselar seu santo e ele parar de responder? Cara, isso aí. Sim. Tem várias coisas que você pode afastar a energia do seu orixá, isso é fato. Mas essa pergunta é muito genérica e pode ter tantos pormenores por trás disso daí, que eu acho que seria interessante se analisar essas coisas, se analisar caso a caso. Mas sim, você pode afastar a energia do seu orixá por 1 milhão de questões. O que você está fazendo com o seu próprio corpo, o que você está fazendo com a sua vida, com o seu ori, com os seus caminhos. Tanta coisa pode afastar o orixá de você. Não tenho essa visão superficial de achar que o orixá vai estar com você, vai te ajudar, vai... Perfeito. O orixá não... Só que o orixá, ele é uma energia, tá? É uma chama ancestral, energia, que desde o momento que você foi iniciado para ele foi implantado em você, mas desde o momento que você não faz a manutenção dessa energia, essa energia vai se dissolver. Assim, a mesma coisa a gente fala com relação a Ibaorixá. Se a gente não movimentar a energia do Ibaorixá, esse Ibaorixá ficar abandonado, não for cuidado, não passar por ossé, então não haver a manutenção. Eu estou falando manutenção de obrigação, não, tá? Estou falando manutenção de culto, de cuidado. Aquela energia também se dissipa dali. E a mesma coisa a gente pode dizer da pessoa. Ela vai se distanciando. Meu filho, penso, só não tenho tempo. Eu vou trancar minha faculdade que eu tô fazendo, EAD, de filosofia, porque tá me consumindo tempo e tá complicado. Eu tô precisando, justamente em detrimento de aqui, ó, livros que vai chegando para mim. Comprei isso aqui, eu comprei no sebo. Para ler, tem livros que tá aqui que eu ainda não consegui ler. Tem muito. Cara, se eu olhar aqui, tem um papo de uns. Por baixo, eu acho que tem uns 20 livros que eu ainda não li. Poxa, mas caramba, tem livro aberto aí, você não leu 20 livros? Que tem muitos livros que eu comprei por conta de determinada questão. Cheguei, abri, li aquela situação, entendeu? Porque eu também aprendi a ler para não desistir de leitura e não parar de ler várias coisas ao mesmo tempo, entendeu? Em detrimento de coisas que me interessam, assunto que estão me chamando a atenção. Só que eu estou muito tempo sem parar para ler conteúdo que eu gosto, que é sobre história, cultura, etnologia do candomblé, antropologia, né? A questão histórica cultural do candomblé como um todo. Que é justamente o que alimenta meu saber para eu trazer conteúdo histórico, antropológico, cultural para vocês. Então isso está me incomodando. Por quê? Tenho que ler o Kirk, entendeu?
Tá cheio de poeira. Até onde eu li, ó. O livro tem 800 páginas. Eu li até a página 160 só. Tem muito livro para ler. Então preciso de tempo. Tô precisando fazer uma gestão de tempo para isso. Já estou conseguindo. Só que aí eu tô fazendo para terminar o semestre da faculdade. Aí eu vou tirar uma férias de 9 meses da faculdade, porque eu peguei um semestre na Estácio Filho da Mãe, que termina agora em março. Aí eu, na verdade, comecei ano passado, fazendo um ano de faculdade. Em abril, fiz um semestre. Questão de curso que eu estava preparando, de tudo, final de ano, caramba, quatro, bota outro curso. Comecei a me dedicar à faculdade agora, em final de janeiro. Então, duas provas presenciais, estudar para fazer a prova, já acabei. A outra que eu tinha que fazer, ainda mais que um conteúdo que me interessava, justamente por conta do canal, que era a parte de didática, eu já consegui estudar, já fiz a prova, já acabei. Faltam duas provas. Uma sobre currículo escolar, eu estou fazendo licenciatura. Minha faculdade de História não foi licenciatura, então eu não tive conteúdo de pedagogia. Então estou tendo que estudar isso. E a outra é sobre formação básica e políticas públicas. Então, tentar acabar agora, que só tem até o final, o início de março para fazer. Então, para poder. Só que eu estou começando a ler. Aí eu peguei esse livro agora para ler, já estou lendo, já estou fazendo uma gestão de tempo para poder não parar de ler e voltar. Mas eu tenho vontade, sim, meu filho, de fazer mestrado. De coração, tenho vontade mesmo. Ou cambar para outra questão, tá? Não ir para academia fazer mestrado, mas tentar se eu não tiver tempo. Mas se daqui a pouco eu vou me aposentar, falta pouco. Quanto tempo? Faltam 8 anos, eu acho. Aí pode ser que a partir de lá eu tenha mais tempo para isso. Consiga, né? Fazer essa gerência. O senhor tem filho de santo que mora longe, que não pode ir em todos os eventos da casa? Sim. Tenho, tenho uma filha de santo que mora em São... Tem uma filha de santo e um filho de santo que mora em São Paulo. E, e muita gente que mora aqui no Rio de Janeiro, mas que mora longe. Eu vou te mandar, Will, meu outro número de celular. Não, pergunta boa, Mária. Vai se por acaso comer frutos do mar, tipo caldeirada, tiver carne de siri ou caranguejo e sem conhecimento, o orixá mesmo assim pode se afastar? Não. Vamos lembrar que o ó é negatividade. Você consumir negatividade, não obrigatoriamente o orixá vai se afastar de você, mas você está fazendo algo que atrai energia negativa para você. Pode fazer mal de algum modo na sua vida. Não obrigatoriamente o orixá se afastar, tá? Eu vejo o EO dessa forma, não questão do orixá se afastar. Porque, assim como tem coisas que a gente faz, consome dentro do candomblé porque é positivo, tem coisas que a gente não faz porque traz negatividade, ou tá ligado, por exemplo. Eu que sou do Obaloaiê, por que eu não vou comer siri? Porque alguns itãs traz ao conhecimento que algumas das feridas do Obaloaiê foi feito justamente por siris quando ele foi deixado na beira
da, da praia para até Iemonjá recuperar ele, né? Então, não se come siri por conta disso. Aí também tem outras questões, tem muita coisa que eu tenho observado, estudado e comentado até aqui em casa, que é EUO. Por exemplo, estava com o barco de El recolhido, aí tem algumas questões de EUO. Ah, casa de santo não se cozinha com alho. É EUO. Aí você estuda sobre algumas questões do alho na alimentação, você vê o quanto pode ser realmente problemático para quem está recolhido, por questões do próprio do recolhimento, né? De estar recluso, não estar fazendo atividade física e tudo mais ali durante um período ali de, né? Pelo menos ali 3 semanas e tudo mais. Não me lembro exatamente o que eu li sobre o alho, mas eu até comentei aqui em casa sobre isso. Então, se a gente pesquisar, observar, a gente encontra até muitos porquês de alguns EUOs relacionados ao culto de orixá. Sua bênção, babá, já te sigo faz tempo, mas hoje foi a primeira vez que vejo o senhor ao vivo. Do pé por tantos ensinamentos, o conhecimento que o senhor compartilha é muito valioso. Obrigado, Camila. Ah, tudo bem, então, Marcelo. Seja bem-vindo futuramente a Beolorê. Mas o tom é chato, tá? Com Babalorixá, o tom é chato. E alguns filhos estão fazendo até que eu me torne mais chato ainda. Perfeita pergunta também, Camila. Os EWOs podem mudar de casa para casa, sim, mas existem alguns que são meio que gerais, tá? Para algum orixá, por exemplo, se você é de Ansan, é padrão do Candomblé você não poder comer abóbora, tá? É um EWO de Ansan. Quem é de Candomblé? Todo mundo que eu conheço de Candomblé não come caranguejo. Tem uns que comem até siri, mas caranguejo não come. Deixa eu ver mais o que. Aí, claro, de casa para casa, às vezes muda a justificativa. Tem gente que fala que não come siri ou caranguejo porque não, são bichos que não anda para frente, anda para trás, mas na verdade ele anda para o lado. Ele não anda nem para frente nem para trás. Ah, deixa eu lembrar algo genérico aqui também. Não estou conseguindo lembrar mais coisa para me ajudar. Admiro o senhor, trabalha, faz live, faz vídeo, ensinando a gente, tem filhos, estuda, tem roça de candomblé e ainda é casado. Só por orixá mesmo. É só por orixá de verdade. De verdade. Mas é questão do gostar de tudo que faz. Claro que isso se torna complicado. Por exemplo, teve função agora, que fez primeiro de carnaval, desde comer para minha pombagira. Foi a festa dela no sábado. Mas na sexta-feira o pessoal tava chegando aqui na roça, eu tava gravando vídeo. Aí o pessoal no domingo indo embora, acho que foi no domingo, eu editando o vídeo. Às vezes tem que me dividir um pouco. Porque tem época que dá. Tá, por exemplo, eu tava com o Iaú recolhido, eu não precisei ficar cuidando do canal. A não ser as lives. Porque eu já tinha vídeo gravado e editado pro mês de janeiro tudo. Então tava tranquilo quanto a isso. Aproveitei final de ano recesso e adiantei todas essas questões. Então foi o que também tentei fazer agora. Já gravei vídeo para um mês. Um mês gravado. Aí a gente vai, grava, edita, já deixa organizado para facilitar. Ah, que bom. Fico muito feliz de ajudar vocês, tá? Muitos vídeos aqui do canal é justamente com essa intenção de somar e ajudar com vocês.
Pensa, Baba, parabéns, eu acho admirável a forma que o senhor trata os temas. Vejo que a maioria dos influencers que falam sobre nossa cultura sempre usa palavras e... Não, isso é só um que faz isso. Ou tem mais, gente? Eu só conheço um que gosta de usar palavras esdrúxulas. Ai, deixa pra lá. O que o senhor acha sobre jogos darem orixás diferentes? O meu primeiro jogo deu Oxóssi, Oxum e Obaloaê. No de agora, Ogum, Obaloaê e Iemanjá. Me dão muito Oxóssi, mas falam que sou briguenta e sou de Ogum. Então, esse é o problema da pessoa se influenciar porque você é briguenta. E se você for de Oxalá e for briguenta? Ai. Eu tenho um vídeo, o sei lá. Caraca. Agora que eu fui tentar ler, confusão. Deixa eu falar, deixa eu ver se o pessoal tá dando like. Não, o pessoal não tá curtindo, não. Eu vou parar de fazer live aqui pra vocês. Ninguém curte, cara. Já chegou o topo de mais de 50 pessoas aqui. Agora temos 42 pessoas, já passaram quase 200 pessoas na live. E só temos 37 likes. O que que é o FAO problemático, Will? Fala nisso, deixa eu mandar logo o meu WhatsApp pra você, senão... Pô, não é aqui, não, é no meu tablet. E esse é o problema do WhatsApp. O WhatsApp que você falou comigo é do tablet, cara. Sim, exatamente sobre essa questão de você, né? Cada jogo você joga é um orixá diferente, o que fazer e tal. Pronto, Will, te mandei aí meu outro contato. Isso aqui é o meu estudo, leitura, faculdade. Ou eu leio por aqui, ou eu leio físico, mas eu prefiro mídia física. Porque eu faço isso aqui, ó. Vou lendo, ó. Vou marcando, entendeu? E isso já vai me dando ideia para vídeo a partir do conteúdo. O senhor acredita que o EO é variável de pessoa para pessoa, assim como no Cultura Ifá que é individualizado? Na verdade, não é individualizado não, o Douglas. No Ifá, a diferença é que o EO só vem pelo Odu, tá? No Candomblé, o EO vem em respeito ao santo da casa, do seu Babalorixá, que é sua navalha. Vem o EO do seu orixá e o EO do seu Odu. Aqui em casa se apura o Odu. Claro que não é o Odu Ifá, é o Odu do Eren de Logum, né? Que tem um oro específico no Itá para apurar o do Iaô na sua iniciação. Então, Gisele, boa fala sua, né? Na minha casa não comemos abóbora, abacaxi, siri, caranguejo, pipoca no mês de agosto, pois a casa é de jagum. E uma coisa que eu ensino, porque tem pelo amor de Deus, é na minha visão. Não existe o ó de eu comer pipoca. Eu sou do Obaloaê. Por que eu ó comer a comida do meu santo? Ah, os filhos da casa são todos filhos de jagum. Por que eu ó eles comerem pipoca? Eu não vejo lógica nisso. A não ser a questão de como é que você come a comida preferida do seu pai, vamos olhar dessa forma, na frente do seu pai, vamos olhar que Jagum está sempre presente,
e você não oferece seu pai antes. Então eu acho que ao comer a comida, né, ou fazer, ao fazer a comida de orixá para comer, o primeiro a comer é o orixá. Então se você quer comer pipoca, faz pipoca. Tira a primeira pipoca, coloca no pé do orixá, ou para o orixá, aí depois você pode comer. Você vai estar, inclusive, comungando com ele. Eu vejo dessa forma, tá? Eu ensino aqui em casa assim. Não é que ninguém possa comer pipoca. Mas se você quer comer pipoca, poxa, você é filho do Obaloê. Então bota no pé do Obaloê primeiro. Ah, vai, eu tô em casa, o que que eu faço? Poxa, eu pego. Não tem nada que você possa. Bota lá no cantinho, acende uma vela, reza pro Obaloê, entrega o Obaloê e vai comer sua pipoca. Bem observado, existe diferença entre o tom para o zelador. Como o senhor pode explicar essa diferença de forma bem clara para quem acabou de se iniciar e fica de melindres? Se você está falando entre o tom Olorê e o zelador Tom Olorê, o Tom é educado pra caramba. Só não me tira de sério na minha roça de candomblé. Só não sou ignorante, grosso com todo mundo, não falo com meus filhos gritando, não, não é isso. Se me pedir informação, vou ensinar, vou falar, vou explicar como é que é, vou indicar alguém melhor para poder ensinar, entendeu? Só não, só na hora do orô, na hora que eu tô, na hora do, na hora que eu tô preparando o bori, que eu vou abrir uma caçaca e tá um mingau, pelo amor de Deus, eu tô cuidando da cabeça dos outros, pô. Então a Roça Candomblé é cheia de pessoas que sabem fazer, enrolar uma caçar, fazer as coisas, entendeu? Aí minha filha de santo botando, ele carrega a Edna, mas está adormecida e acorrentada. É uma energia negativa, né? Todo mundo aqui em casa diz que quando eu tô estressado, essa entidade chamada Edna. Ai, ai. E, e aí ela chega, entendeu? Igual minha esposa mesmo fala, ah, já querem sacudir o adjá da Edna, ou seja, chamar esse estresse, entendeu? O que mais me tira do sério no axé é fofoca. Pequenez, coisa pequena, bobeira que pode se resolver, e as pessoas transformam coisas bobas em um problema gigante, porque as pessoas já ainda não aprenderam a viver em comunidade. Não é engolir o que os outros fazem, mas tipo, as pessoas não fazem por menos, entendeu? De tipo, de ser melhor para o outro, de tentar agir com fraternidade. Isso são as coisas que mais me chateiam de coração. Porque como sacerdote, a gente tem tanta coisa para se preocupar, tanta coisa que enche a nossa cabeça, que às vezes fica umas picuinhas, tu fala, pô, é sério que eu vou ter que parar para resolver isso, entendeu? Uma coisa que dá no saco. Mas eu tenho boas ebomas, como a Mari que tá aqui, são ebomes ebome da minha casa, que me ajuda, entendeu? Deixa eu ver se eu não pulei nada. O senhor falou que só tem um boca suja quando fala de axé, eu concordo. Eu acho que só pode ser painho. Ele mesmo. O EO ligado ao orixá. Não, você pode carregar o EO dos dois orixás. Vai depender da questão de vínculo e cuidado e culto que você tem com ambos os orixás. Você pode carregar o EO dos dois. Entendeu? E sempre na cultura brasileira tem muito negócio do teste. Ah, como você não vai passar mal? Nem tudo EO você vai perceber como passar mal. Tá?
Muita coisa vai estar interligado a questões de negócio que você vai fechar e nunca fecha, questões de, entendeu, de acontecimentos negativos pós sempre aquilo aconteceu, você consumir, fazer uso, manipular, entendeu? Fazer uso e manipular, eu tô falando no sentido de roupa, por exemplo. Tem gente que tem EUO com cor de roupa, roupa colorida, roupa listrada, roupa vermelha, roupa preta, tá? Então, não tô falando de outras coisas, não. Tô falando de nesse sentido. Pô, pai, tô vendo live comendo pipoca. André, você vai passar porque você ainda é a Bian. Tu tá aprendendo. Porque o que que vai acontecer? Desde o momento que você passa a ser iniciado, você passa, igual eu já expliquei aqui em outra live, que quando você entra por uma casa, você tem uma tripla iniciação. Você vai ser iniciado por seu orixá, por orixá do seu babalorixá, que passa a ser filho daquele orixá, então você também é alguém que vai cultuar e passa a ser filho daquele orixá, e você também é iniciado para a sua nação de Candomblé. Então você vai ter também essas questões litúrgicas ligadas à nação de Candomblé, do qual você faz parte. Mesmo não sendo da religião, ainda já chego acionando o like, pois as aulas do Babaton são mais que especiais, incrivelmente formativas e éticas. Achei babá. Obrigado, Samira. Como rumbana da minha mamito, eu tive a reeducação com valores perdidos pela sociedade, como, por exemplo, a hierarquia. Então, Roberta, uma coisa que eu bato muito na tecla aqui, de coração, ainda mais com os mais jovens, no sentido de respeitar pai e mãe em casa. Candomblé cultua a ancestralidade. Como a pessoa não tem respeito ao pai e mãe, seu ancestral mais próximo, né, que tá vivo ali. Se você não respeita seu pai e mãe, então tu vai me convencer que você tem carinho pelo meu orixá e pelo seu orixá que você não vê, se você não respeita seu pai e mãe que tá ali na sua frente, entendeu? Você vai fazer acreditar que quando eu vir as costas você respeita o sagrado que é invisível. Adoro farofa. Dizem que eu de Exu, babá. Quando... Não, não, eu olho. Farofa é comida de Exu. É a mesma questão da pipoca pro Baloaê. Como é que você vai comer farofa se você não oferece para Exu comer antes? Eu vejo por esse lado, da mesma questão. Gostaria de falar do ponto positivo das escolas em respeitar nossas culturas. Há quase 10 anos atrás, meu filho iniciou e sendo criança, quando tinha bailes de carnaval, e mesmo deixando a observação para evitar máscaras, foi muito questionado o fato dele ser criança e ter que separar e não impor regras religiosas na escola. Hoje temos um novo cenário, dependendo da escola, minha filha. Porque um dos questões da Thalia também a gente esperar para ela ser iniciada agora é a escola que ela vivia. E tô falando de escola pública, tá? E por que a gente tem mais tranquilidade? Porque a escola que ela tá agora foi na época que acho que Giovana já tava também. Não, Giovana, não. Acho que Giovana ainda tava na. Não tava não. Mas a gente teve um bom exemplo com a Ana Luísa, então a gente esperou isso acontecer justamente por conta dela, porque tem escola que ainda é um pouco problemática. Tem escola pública que ainda é muito dominada por pessoas evangélicas e se torna complicado essa questão. Mas eu tive, eu tive problema agora nessa. Foi ontem. Cheguei cedo do trabalho e fui buscar. Aí meu irmão veio aqui me chamar, que é o Anderson tava de santo lá embaixo. É meu sobrinho, que fez santo agora. E eu preocupado com a minha filha tá vindo da escola, chovendo pra caramba. Eu falei, cara, tem que. Falei, tomei coragem, entrei do carro, vou caçar ela pela rua. Ou o Irê, que foi o que eu encontrei, entendeu? Na rua, vindo da escola. Porque tava chovendo muito, justamente na hora que tava saindo da escola. Chovendo, relâmpago, raio, caramba, quatro. E a gente já tinha conversado com o Irê. Poxa, o Maria chegar, você vem, entendeu? E traz ela pra casa.
E vira que segue, vambora. Mas também a gente conversou da questão que a Mari tá falando. A gente conversou, fomos na escola, minha esposa estudou lá e minha filha que estudou lá quando se iniciou e a gente não teve problema, mas o diretor da época foi muito bom nesse sentido. Então a gente confiando, ele não tá mais como diretor, mas tá lá. Então a gente fez esse mesmo diálogo nesse sentido. Mas é muito bom hoje em dia a gente ter realmente. Mas isso é em detrimento até do que eu estou estudando agora na faculdade, né? Na verdade, eu estudei isso no semestre passado. Questão da cultura afro-religiosa indígena na faculdade, de ensinar para os professores, conscientizar, bater na tecla, eventos culturais do, em novembro, a gente participar para conscientizar, tentar mostrar a questão cultural, porque outras questões, outras religiosidades chegam aqui no Brasil de forma cultural e não é demonizada, né? Não é aceita, mas também não é demonizada. E, como sempre, a questão da cultura preta sempre vai por esse lado. Depende. Pode ser espiritual e pode ser psicológico. Tudo vai depender do contexto. Se você estiver pensando o. Tudo vai depender. Ou essa menina que eu não sei o seu nome. Eu tô rindo por causa da minha outra filha de Santa aqui. Flávia botou aqui. Eu ainda não tive o prazer de conhecer a Edna. Não, espero que vocês não tenham o prazer de conhecer. A Mari conhece. Mari conhece. Mas não por conta dela. Minha mãe de Santa de Jagum é um doce, mas quando está virado no 8 eu até me escondo. A gente é assim. É isso aí, o invisível é exatamente o que devemos ter mais atenção. Depois, tu, Wilton, me conta essa história aí, que eu não tô meio perdido. Se a gente já conversou sobre isso, eu não tô ligando. Fiz uma palestra boa, depois disso, essa palestra o professor de história, eu fui convidado pelo professor de filosofia, na verdade, foi um trabalho das alunas, e o professor de... Entra. Aí foi pelo professor de filosofia, para falar sobre religiões. Aí, foi, acho que no mês de novembro mesmo. O professor de filosofia era um homem negro, era não, é um homem negro. Aí o que aconteceu? O professor de história, sabendo que eu estava presente, sabendo do que eu estava falando, me convidou para falar para outra turma também. Aí eu falei para outra turma, troquei contato com ele e tudo mais. Acabou que ele me levou para participar no ano seguinte de outro evento aqui, no ano passado. Ano passado ou retrasado, não me lembro agora. Em outra escola estadual aqui, também questão da cultura afro.
Boa noite, desculpa a pergunta, caso não tenha nada a ver, mas teve uma festa obrigação para o Oxoguian e o povo só faltou brigar com a própria sombra. Isso é comum? Ainda mais considerando que o Oxaguian é o orixá Funfun. Então, isso é o ritual de Olorogun. Isso é um ritual de Oxoguian que não é só, tá, uma questão sincrética brasileira, mas tá ligado ao culto do Oxoguian e os atoris de Oxoguian, tá? Então, é muito importante o Eric Almeida compreender essa questão justamente para que não seja visto de forma pejorativa. Isso tem gente que faz isso no Lorogun e tem a festa do pilão do Shogian também. Tem gente que faz essa ritualística no pilão do Shogian, tá? E isso é ritual, tá ligado ao culto do Shogian, o ritual dos Atori. O Shogian também tem o título de Babá Atori. Ele usa o Atori, ele dança com a Atori, ele se bate com a Atori, que representa justamente essa dança que as pessoas estão fazendo na festividade do Shogian, representando a guerra e tudo mais. Hoje tá passando um pouquinho da hora, mas porque, na verdade, já teve live aqui de começar 9 horas da noite e até quase 11. Mas aí tá ficando muito tarde, no dia seguinte eu trabalho, entendeu? Então hoje eu tô um pouco despreocupado porque amanhã eu tô em casa. A Edna é Capse, Mari? Ah, Gimuda. Ó, que bom. Período bom, tá? O período do resguardo de um ano é o melhor período. Porque é o período que você é o separador de águas na sua iniciação, tá? É muito importante ver dessa forma. Obrigação de um ano, o seu período de resguardo até um ano é o separador de águas. É saber se você está preparado, preparada para os preceitos inerentes ao candomblé de uma forma geral. Novo membro com a existência da nova ordem mundial Geração Z e o Fórum de São Paulo, a educação, respeito e hierarquia estão desaparecendo da sociedade. De verdade. De verdade. São várias questões que influenciam isso daí. Entendeu? Eu não gosto de levar para questão política, mas tem muita influência política também nisso daí. É triste, mas é realidade. Finalizei meu curso, pai, agora anotando o duplo por vez como orientando o curso, um rico universo de conhecimento. Então, é isso. As pessoas reclamam, babá, seu curso só tem videoaula, não tem apostila. Mas a intenção é isso. Se eu quisesse fazer sua apostila, eu fazia sua apostila e dava para vocês. Tá? Tô pensando em fazer isso? Estou. Mas o problema é esse. A intenção de mostrar é justamente passando o que eu defendo, a questão da oralidade. Se você tivesse aprendido com o mais velho, você teria aprendido com o mais velho falando e você anotando. Faça isso. É a melhor forma para você aprender, inclusive memorizar. O senhor tem filho do Xalufã? Atualmente na casa tem uma filha, que foi do último barco agora de janeiro, mas eu já iniciei dois Oxalufã. Dois Oxalufã, Oxaguian. Iniciei dois, de obrigação num terceiro.
Acho que é isso. Se eu não esqueci, se eu não tô contando errado. É, exatamente. O bom é escrever a própria apostila. Por que eu falo isso? Porque eu aprendi melhor assim, gente. Escrevendo a minha própria apostila. Mas tem dia que é só misericórdia. Mas muita da coisa, Catrine, acontece para testar. Eu tava conversando sobre isso com uma amiga minha que tomou obrigação de 1 ano agora. Ela tava falando sobre. Eu montei um kit praia. Eu e minha esposa pra gente curtir praia, que a gente mora perto da praia e pra praia é uma viagem. Só que compramos tudo, pô, entrou pra pandemia. Caraca, que merda, pandemia, não sei o que tal. Passou pandemia. Por exemplo, entrou verão, final do ano passado, e agora a gente, apesar que também tem uma coisa que foi fogo. A gente prepara dentro do carro, eu, ela e as crianças, meu neto, meu sobrinho, minha filha agora, que os ambos que fizeram santo agora, pra ir pra praia. Cadê que o carro pegou? Pô, deu uma dor de cabeça do caramba. Bateria riou, caramba, quase a gente teve que comprar outra bateria. Acabou com o nosso dia de praia. A gente precisa resgatar isso aí. Só que agora minha filha não pode mais, nem meu sobrinho. Agora é 1 ano de preceito de. Quer dizer, 1 ano até eles tomar a obrigação de 1 ano, né? Cara, Diogo, eu não vou nem marcar seu comentário, cara. Não é bem assim, não, cara. Não é porque eu tô vendendo um curso que eu aceito que, né? O curso é feito para sacerdotes, ou quem tá no caminho para se tornar sacerdote. Se você descobriu agora que a Edilu Guandé que tem caminho para jogo de búzios, ter caminho, então você tem que se iniciar, tomar suas obrigações, entendeu? O meu curso não vai te agregar. O meu curso é feito para quem é de candomblé, não para quem tá querendo entrar. Tu não vai esquecer, não, não sei se eu pronunciar teu nome também, porque você, durante a roça de candomblé, seu resguardo, você vai estar fazendo isso. Então, isso vai estar massificado na tua cabeça. Quando você sair da roça para cumprir seu preceito em casa, isso já vai estar massificado na sua cabeça. Mas você, Mari, tem um babalorixá maravilhoso, que por acaso sou eu. Então, você pergunta e tem resposta. Mas, brincadeiras à parte, muita gente reclama de conhecimento, de que babalorixá não passa conhecimento, mas muita gente não quer aprender, não quer vivenciar conhecimento. Conhecimento se aprende praticando também. Participando de um orô, de um santo, entendendo, visualizando e depois tentando babá, babá aquilo, da forma, daquilo, sei o que que é isso. Porque é muito fácil você ligar para o santo, pai, eu preciso disso, me passa. Peraí, eu sou tele-information? Não. Vem viver candomblé comigo, me ajudar. Muitos pais de santo fazem isso até hoje, tá? Babá, como é que faz santo tal? Ah, já tal, vou tirar esse santo. Vem participar da função que tu vai aprender. Entendeu?
As pessoas querem coisa. Ah, meu pai não ensina, mas você não vai na roça de candomblé para aprender. E eu falo isso porque eu tenho filhos de santo que são desinteressados para aprender coisas básicas. Claro que eu não estou julgando que tem dificuldade de aprender a memorizar cantiga, reza. Não estou falando disso, não. Porque cada um tem seu ponto forte. Tem coisa boa para oferecer e um bom babalorixá sabe analisar essa questão e colocar cada um futuramente como ebome para exercer um cargo do qual ele vai ser bom para exercer. Que não vai precisar memorizar cantigas e rezas e urubás e palavras, mas vai fazer um bom orô. Vai saber a erva que vai separar, como vai fazer, a, ralar a fava certa para preparar determinados atins, para fazer determinados orôs. Cada um vai ser bom em alguma coisa. E sempre é bom em alguma coisa. Isso é muito importante na questão da gestão do babalorixá. E eu tive um bom professor também que me ensinou sobre isso daí. Temos dois olhos, dois ouvidos e só uma boca. Sigo esse ensinamento até hoje, tenho me comportado desse jeito e estou galgando bons caminhos por conta disso. Tive um bom professor que me ensinou sobre isso. Inclusive foi muito chato nesse sentido e para massificar isso na minha cabeça eu aprendi. Exatamente, o preceito acaba quando paga a obrigação. A sua postura cativou eu e minha esposa. Somos extremamente felizes em sermos seu seguidor. Parabéns, senhor, ao máximo, mesmo dizendo que é chato. És do meus. Ah, obrigado, ô Cícero, de coração. Eu não sou o máximo, não. Eu sou esforçado, tá? Esse comentário é bom. Eu fico feliz pra caramba de coração, sem soberba alguma, mas eu sou uma pessoa esforçada. Eu corro atrás. Hoje eu respondo perguntas que muitos me fazem sobre candomblé, porque eu também já tive essa curiosidade no passado e não tive pessoas que me respondessem. Então procurei. E isso eu não olho igual muitos fazem hoje em dia, criticando os dos abais. Ah, eles não sabiam, são burros, analfabetos. Não. Eu procurei entender também por que eles tinham dificuldade e acesso a determinadas informações, e hoje eu tento justamente fazer esse meia-culpa no sentido de, calma, vamos entender o contexto histórico-cultural, porque isso a Faculdade de História me ajudou a entender, do que eles estavam inseridos, por isso eles não tinham acesso, então, agora porque na África, né, isso é chato pra caramba, é papo de doido. Exatamente isso, como o Roberto falou, ó, ela ficou 2 anos de preceito de um ano até da obrigação de um ano. Aqui para nós, o senhor também, porque eu vejo coisas na nossa religião que na nossa profissão também tem. O senhor traz algo de lá pro axé? Sim, muito. Principalmente na questão de liderança, entendeu? E eu, claro, eu procuro usar de todos os lados isso. Os aprendizados que o terreiro me trouxe na questão de convívio de pessoas, eu levo para o trabalho, e o que eu aprendo lá no trabalho que para mim é bom também nesse sentido, e é trocando para todos os lados. Eu acho que eu não sou babalorixá só no terreiro, eu sou babalorixá 24 horas por dia, e eu sou eu há 24 horas por dia.
Claro que eu sei separar. Por exemplo, estou aqui como alguém para instruir. Eu não, aqui não é uma máscara, aqui sou eu. Só que o que eu tento alertar as pessoas? Aqui sou eu gravando vídeo para informar. Eu não sou eu preocupado que tem uma pessoa recolhida para tomar obrigação comigo, que vai tomar bori comigo, vai tomar ebal comigo, que as coisas precisam estar decente e bem feita para a gente trazer positividade na vida da pessoa. Que as pessoas não entendem isso, tá? Ah, eu fui lá no Tom, ele estava estressado. Poxa, o candomblé estava atrasando, a situação estava assim, as coisas, entendeu? São contextos diferentes. São contextos diferentes. Mas eu sou um só. Eu não sou. A cada momento eu tenho uma cara. Só que cada momento requer uma preocupação, uma postura diferente, uma preocupação. E eu sou humano. Sendo humano, eu também me estresso. Sendo humano, eu também estouro. Sendo humano, eu também explodo. Mas cada vez mais eu procuro me controlar, ser mais, né, controlado. Tento melhorar a cada dia, entendeu? Eu sou ser humano, mas isso não é uma justificativa para eu continuar errando. Mas justamente por ser humano, eu sei que eu vou errar, que eu posso errar e conscientizo por isso. Mas dentro da minha consciência como humano, eu também quero aprender e melhorar a cada dia. E isso que eu tento fazer. Então, o Marcelo, eu não sou a favor de respeitar a quaresma, eu respeito a quaresma. Por quê? Porque é férias para mim. É 40 dias sem função, sem nada. Por exemplo, aqui em casa, candomblé foi agora, dia 24, que foi festa de Oxalá e saída de Aú, e candomblé agora só volta em junho. Por quê? Porque em junho tem Corpus Christi, festa do Oxóssi, festa de Exu, Ogum, Oxóssi e Iemanjá. Né? Festa dos Holodés aqui em casa. Claro que aí eu toco um banda nesse período, né? Fiz festa da minha pombagira agora, sábado passado. Meu Exu come no sábado de Aleluia. Depois faço festa de Preto Velho no final de semana depois do dia 13 de maio. Meu caboclo eu faço festa no final de semana depois do dia 2 de julho. Mas é questão de, né, descansar o corpo, não só o meu corpo, a minha cabeça, a minha casa, mas o Espírito Santo também. Vontade de fazer função todo mês para ter uma forma de estar passando conhecimento, candomblé, seria maravilhoso. Mas as pessoas também têm vida, trabalho, curtir, vivenciar, 1 milhão de coisas. Então a gente tenta também tornar mais tranquila essa questão de convivência com as pessoas. Ô Gilson, aquela última live nossa foi dos 30 mil, não foi? Você entrou pro canal com 5 mil inscritos. Já estamos com 30 e pouco, 33 eu acho. Tivemos preceitos até os 10 mil inscritos. Caraca, pirofagia, nem lembro o que significa pirofagia. Piro acho que é fogo. Piro, comer fogo. Pirofagia é comer fogo. Acho que é isso. Cara, tá poético hoje, hein, Gilson? Tá ultrapassando. Tem momento certo para receber o conhecimento, principalmente de convivência, pois, por vezes, o iniciado não tem maturidade para tal conhecimento. Roberta, você falou tudo, é isso aí. A maturidade faz ter exatamente essa resposta. Igual eu já conversei com o Espírito Santo meu sobre isso. Lembra que você perguntava sobre isso, isso e isso? Agora. Aí a própria pessoa já me respondeu. Então, agora que você está nesse ponto, que você já passou por isso, por isso, por isso, você está entendendo tudo, porque você não tinha e num porquê
entender e não iria entender determinada questão porque tu precisava de uma bagagem para chegar onde chegou. É isso que acontece muitas das vezes. As pessoas não querem isso. É só que vou te falar, hoje dentro do terreiro ainda eu acho mais tranquilo, mais no sentido de grupo, de como eu posso falar? É mais é mais no sentido de tropa, entendeu? Cadê o nosso Amorô que quando ele está com a Edna sendo humano, a gata fala manso, ele é calmo. Ela tá lá na sala, não sei se ela tá vendo pelo celular. Ah, vocês pintam, cara. Bom, gente, já estamos chegando no 2 horas de live. Espero que vocês tenham curtido, compartilhado. Deixa eu ver se estão curtindo. Melhorou, estão começando a curtir. Mas já está cruzando 2 horas de live. Tá? Vamos despedir de vocês. Para aguardar bate-papo para a próxima live, próxima quinta, depois da quarta-feira de cinza, eu vou entrar em live para saber se vocês sobreviveram, se estão todos bem, se cumpriram os preceitos necessários para ficar bem, se foram, né, limitados nesse ponto, sem fazer muita bagunça, muito furdunço. Aproveitar o carnaval, que tem que aproveitar sim, tá? Mas dentro do limite, tá bom? Obrigado pela presença, pelo bate-papo, foi gostoso, entendeu? Foi de boa, boas perguntas. Me sigam lá no Instagram para vocês poderem colocar perguntas nas próximas caixinhas, para eu trazer aqui na live para poder responder também para vocês, tá bom? Então, obrigado e até o nosso próximo bate-papo. Tchau, tchau.